Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à continuação da aula 7 da disciplina de Inferência Causal em Epidemiologia sobre score de propensão. O vídeo de hoje então é sobre a parte 4 dessa aula, em que nós vamos conversar sobre a escolha da melhor, entre aspas, especificação do score de propensão. Talvez em vez de falar melhor, nós devêssemos falar mais adequada dentre as especificações que nós vamos testar. Bom, vamos pensar então num seguinte exemplo em que nós temos duas covariáveis contínuas, aqui chamando genericamente de Z e C. E aqui nós temos então algumas opções de especificação do nosso modelo do score de propensão. A especificação mais simples então seria essa aqui, com um termo não transformado para a variável Z e um termo não transformado para a variável C. Nós poderíamos, então, tornar essa especificação um pouco mais complexa, incluindo essas variáveis tanto em versões sem transformação, quanto em versões transformadas através de uma potenciação quadrática. Nós também poderíamos pensar em incluir, por exemplo, um termo de interação entre essas duas variáveis. Ou até nós poderíamos fazer ambas as coisas, em que nós temos um termo de interação para as versões não transformadas dessas variáveis, também versões com potenciação quadrática para cada uma dessas variáveis contínuas. E claro, pessoal, nós teríamos várias outras opções de especificação do score de propensão. Essas aqui são apenas alguns exemplos. Entre as várias outras especificações que nós poderíamos fazer, seria utilizar outras transformações. Aqui nós utilizamos a potenciação quadrática, mas poderiam ser outras transformações. Nós poderíamos ter mais de uma transformação ao mesmo tempo. Por exemplo, poderíamos ter uma versão quadrática e uma versão cúbica de cada variável contínua. Nós poderíamos ter termos de interação entre versões transformadas das variáveis, não necessariamente apenas entre versões não transformadas das variáveis e por aí vai. Bom, então nós temos virtualmente aí infinitas opções de especificação do score de propensão, principalmente à medida que nós vamos tendo mais e mais e mais covariáveis às quais nós queremos ajustar na nossa análise. E aí, então, a pergunta natural que a gente se faz é como escolher entre essas quase infinitas opções, que critérios nós podemos escolher para fazer uma decisão adequada de especificação do score de propensão. Para entender isso, vamos inicialmente começar comparando essa ideia de modelos simples e modelos, entre aspas, complexos, ou até aqui entre parênteses eu estou chamando de flexíveis. Vamos supor por um momento que a gente conhecesse que, na verdade, no modelo que está por trás dos dados, o modelo correto do score de propensão é esse mostrado aqui no slide, com versões não transformadas para cada covariável, um termo de interação entre as versões não transformadas de cada covariável e uma versão transformada apenas da covariável Z com potenciação quadrática. Vamos supor que esse seja o modelo do score de propensão correto, o modelo que realmente gerou os dados que nós estamos observando. Pessoal, lógico que na prática nós não sabemos que esse é o modelo correto. Essa é uma suposição para fins de explicação da aula, certo? Pensando então que o modelo correto seja esse aqui, mas como nós não sabemos disso, nós vamos especificar o nosso score de propensão, por exemplo, usando essa especificação mais simples aqui. Bom, comparando essa especificação utilizada com a especificação correta, nós conseguimos ver que faltam termos, Essa especificação simples não inclui esse termo de interação e não inclui esse termo com uma versão transformada da variável Z. Como essa especificação está errada, isso pode comprometer a efetividade do balanceamento. Afinal, nós não estamos conseguindo descrever de forma adequada a relação entre a variável de exposição, que no caso do score de propensão é a nossa variável dependente, e as covariáveis. Vamos pensar agora numa segunda situação. Novamente, sem conhecer que esse é o modelo correto, nós especificamos o score de propensão usando essa segunda especificação aqui mais complexa, em que nós temos um termo de interação e uma versão com potenciação quadrática para as duas covariáveis. Notem que esse modelo ele é diferente do modelo correto.
Mas o modelo correto está incluído dentro desse modelo mais complexo, porque todos os termos que nós observamos no modelo correto estão presentes no modelo complexo. O modelo complexo ele tem termos em excesso, digamos assim, em comparação ao modelo correto. Nesse sentido, essa seria uma especificação exageradamente complexa. A gente não precisa de tantos termos quanto nós temos aqui. Mas a gente esperaria que ela produziria um bom balanceamento, pois ela inclui todos os termos corretos. Ou seja, nós esperaríamos que ao estimar o score de propensão, esse beta 5 aqui fosse muito próximo de zero, né? Muito próximo da nulidade, em função dele estar em excesso, digamos assim, aqui nessa situação. Porém, na vida real, nós não sabemos qual modelo é o correto. Se é um modelo mais simples, se é um modelo mais complexo, qual né, das infinidades de modelos mais complexos que também seria o correto. Mas como nós vimos no exemplo anterior, e como é intuitivo, né, quanto mais flexível for o modelo, e aqui flexível eu me refiro a quanto mais transformações, termos de interação e etc. que esse modelo inclui, maior a chance de que os termos do modelo certo estejam presentes ali de alguma forma. O custo disso, no entanto, é que o modelo seja exageradamente complexo, mas a gente não está interessado em interpretar o modelo. A gente não quer saber qual é a interpretação correta de cada coeficiente. A gente só quer produzir um modelo que nos gere, então, bons pesos para a ponderação. Bom, isso poderia, então, parecer, né, indicar que a gente sempre deve usar modelos altamente complexos para aumentar a nossa chance de que nesse nosso modelo altamente complexo estejam incluídos todos os termos do modelo correto. Mas isso não é necessariamente verdade e agora nós vamos entender por quê. E o motivo disso, gente, é que nós não podemos pensar apenas na qualidade do ajuste, ou seja, o quanto nosso modelo se ajusta bem à variável de exposição, que no caso é a variável dependente. Nós temos também que pensar na distribuição dos pesos e no pressuposto de positividade. E por que eu coloco isso versus, né? Uma coisa versus a outra? Porque, em geral, quanto mais flexível for o modelo, ou seja, quanto mais transformações, quanto mais termos de interação, etc., nós incluirmos no modelo, melhor vai ser a sua capacidade de predizer a variável dependente, que no caso é a exposição, na amostra. Isso é uma coisa que, a esse ponto, deveria ser intuitiva para todos nós. Mas, se a gente vai incluindo cada vez mais transformações, cada vez mais termos de interação, a gente começa a aumentar indiscriminadamente a capacidade preditiva do modelo. E isso acaba aumentando o risco de que o score de propensão que nós vamos estimar utilizando esse modelo seja muito próximo de 0% ou de 100% em alguns indivíduos. Ou seja, eu estou estimando o score de propensão tão bem que eu estou chegando à situação em que alguns indivíduos estão com um score de propensão estimado de quase 0% ou de quase 100%. E isso significa que esses indivíduos vão ter um peso muito grande na hora de nós fazermos a nossa análise, como nós vimos na parte 1 da nossa aula 7. E o fato de alguns indivíduos terem um peso muito grande na hora de fazer a ponderação é muito ruim porque cria uma enorme instabilidade nas estimativas, aumentando muito o erro padrão. O que é intuitivo, né, pessoal? Pensem assim, se num conjunto de 100 pessoas, o dado de uma delas está sendo extrapolado como se ela valesse por 80, a precisão que nós temos continua sendo referente a uma pessoa, porque a gente está extrapolando a partir do dado observado nessa uma pessoa. Então, quanto mais pesos extremos nós temos, mais instáveis serão os nossos resultados, porque eles vão ser muito dependentes do que aconteceu especificamente em uma ou duas ou poucas pessoas no nosso estudo. Tendo em vista, então, essa discussão, qual seria a especificação ideal, né, do score de propensão? É aquela que produz, sim, um bom balanceamento, e nós vimos como avaliar isso no vídeo anterior, mas também uma especificação que fornece pesos relativamente bem distribuídos, sem indivíduos com pesos grandes demais na análise.
evitando então essa instabilidade que pode acontecer na situação em que alguns indivíduos têm um peso exorbitante na hora então de a gente calcular a nossa pseudopopulação. Vamos tentar então entender esse equilíbrio, né, esse balanço entre qualidade do ajuste e distribuição dos pesos, utilizando um exemplo da Corte de Nascidos Vivos na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, no ano de 1982. A nossa variável de exposição aqui nesse exemplo é o baixo peso ao nascer, e nós vamos ter então três covariáveis: a covariável sexo da criança, escolaridade da mãe e idade gestacional. E pessoal, só reforçando, esse é um exemplo para fins didáticos. Eu não estou dizendo aqui que esse conjunto de covariáveis é suficiente para atingir permutabilidade condicional ou não em um determinado exemplo. Essa é apenas uma situação para fins de ilustração. Dentro dessa situação, então, vamos testar diferentes especificações do score de propensão para nós vermos o que a gente obtém em termos de qualidade do ajuste e em termos de distribuição dos pesos. A primeira especificação eu vou chamar de especificação 0, que é uma análise sem ajuste, né? Uma análise pré-ponderação, muitas vezes chamada informalmente de análise bruta. A especificação 1, então, vai ser uma especificação simples, em que não vai ter nem interações, nem transformações. A especificação 2 vai ter, então, as variáveis numéricas, que é a escolaridade da mãe e idade gestacional, na forma linear e quadrática, de novo sem interações. A especificação 3 vai ter interações de 2 e 3 vias entre todas as variáveis, mas sem versões transformadas das variáveis. E na especificação 4, então, nós vamos ter as nossas variáveis numéricas na forma linear e quadrática e interações de 2 e 3 vias entre todas as variáveis, inclusive as transformadas. Então, notem que da especificação 1 até a especificação 4, nós vamos utilizando especificações cada vez mais complexas de diferentes maneiras, até chegar na especificação 4, em que nós essencialmente combinamos, né, a especificação 2 e a especificação 3. Então, a especificação 1 é a mais simples, a 2 e a 3 seriam intermediárias, e a 4 seria a mais complexa nessa situação aqui. A primeira coisa que nós vamos avaliar são as diferenças padronizadas absolutas, aqui nesse exemplo em percentual, para que nós possamos ver então se alguma das especificações do score de propensão produziu um bom balanceamento, porque o objetivo principal da ponderação é atingir um bom balanceamento. Então aqui nós temos cada uma das nossas covariáveis, incluindo termos de interação entre elas, e também versões transformadas das nossas variáveis numéricas. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, na especificação 0, ou seja, pré-ponderação, nós temos aqui situações de diferenças padronizadas absolutas marcantes, né, entre os grupos. Aqui eu chamo a atenção para a escolaridade materna, que teve uma diferença padronizada absoluta bastante grande entre os grupos, tanto na versão sem transformação quanto na versão quadrática. E outras situações também a gente observa diferenças padronizadas acima de 10%. Notem que na especificação 1, nós conseguimos reduzir bastante aqui a diferença padronizada na escolaridade materna, mas continuamos longe, né, daquele nosso ponto de corte de 10%, similar aqui à situação 3. E no caso aqui da especificação 4, né, pessoal, nós conseguimos ver também que ela teve uma diferença padronizada absoluta bem menor do que as especificações 1 e 3, mas ainda assim foi bastante acima, né, do nosso ponto de corte de 10%. Para todas as outras situações, as diferenças foram menores que 10%, mas aqui para a escolaridade materna, essa diferença padronizada foi bem acima de 10%. Mas na nossa especificação 2, que não é a mais complexa é a 4, nós conseguimos aqui observar diferenças padronizadas absolutas abaixo de 10% para todas as covariáveis, sugerindo então que essa especificação foi uma especificação adequada, né, do nosso score de propensão e que, portanto, nós podemos continuar, né, o nosso critério de avaliação do score de propensão com relação à distribuição dos pesos, para ver então se essa nossa especificação vai
ser no todo adequada ou não. Então vamos avaliar a descrição dos pesos, ou a distribuição dos pesos, para cada uma das nossas especificações. E aqui então eu estou mostrando diferentes aspectos, tá, da distribuição dos pesos para cada uma das especificações. Média, mediana, desvio padrão, amplitude entre quartis, mínimo, percentis 80% a 99% e o valor máximo. Então aqui nós temos cada uma das nossas especificações, tá, gente? Então vamos primeiramente olhar para a especificação 2, né, que foi aquela que produziu um bom balanceamento no slide anterior. Nós vemos aqui nessa especificação que nós temos um valor máximo dos pesos muito alto. Nós temos um indivíduo, olhando aqui para os 5 maiores pesos da especificação 2, um indivíduo com peso de 185 indivíduos, com um peso muito grande na nossa análise. Também temos alguns indivíduos também temos um outro indivíduo com peso 7, e a partir daí valores bastante aceitáveis assim de pesos. Então nós tivemos um indivíduo em particular aqui na especificação 2 que vai ter um peso muito grande na hora de produzir a pseudopopulação. Notem que isso se manifesta no desvio padrão, mas não na amplitude entre quartis, né, o que é esperado. E notem também como, por exemplo, a especificação 1 e a especificação 3 não tiveram uma heterogeneidade tão grande nos pesos. E aqui o valor máximo, por exemplo, da especificação 1 foi de 20, né? E na especificação 3 foi de 41, né? Arredondando. E na especificação 4 nós temos uma situação ainda pior do que na especificação 2, com desvio padrão acima de 5 e um indivíduo com maior peso, com um peso de 345, ou seja, valendo por 345 pessoas. Porém, pessoal, notem que nós temos um indivíduo aqui na especificação 2 com um peso muito grande. Não é que nós temos vários indivíduos com pesos muito grandes. Foi um indivíduo que aconteceu de ter esse peso enorme. Então, nesse tipo de situação que nós temos poucos indivíduos, 1 ou 2 ou 3, poucos indivíduos com peso muito distante dos demais, uma opção é truncar os pesos. Ou seja, a gente estabelecer um valor de peso e todo mundo que estiver acima desse valor recebe o nosso teto. Então, por exemplo, vamos supor que a gente utilize como teto um peso de 10. E nós temos 5 indivíduos com peso acima de 10. Um indivíduo com peso 11, outro com 15, outro com 20, outro com 25 e outro com 200. Esses 5 indivíduos, após o truncamento, vão ter um peso 10. Porque o processo de truncamento vai fazer com que todo mundo que tiver um peso acima do teto tenha como peso o valor do teto, e não o valor do peso que foi efetivamente estimado com base no score de propensão. E a vantagem, então, do truncamento é justamente reduzir a variabilidade dos pesos e eliminar a situação em que alguns indivíduos tenham um peso exorbitante na análise. Bom, mas isso pode impactar na capacidade de balanceamento dessa especificação. Afinal, nós avaliamos a especificação antes de qualquer tipo de truncamento. É verdade. Então, se nós identificamos a necessidade de truncamento, nós temos que reavaliar o balanceamento produzido pelas especificações em que a gente aplicar o truncamento. Essa tabela, então, mostra a distribuição dos pesos também para cada especificação, para uma versão original, né, uma versão sem truncamento, e uma versão com truncamento, indicado aqui pelo T entre parênteses. E o truncamento que eu realizei foi um truncamento nos percentis 0,1% e 99,0%. O que isso quer dizer? Vamos supor que o valor dos pesos do percentil 0,1% foi igual a 1,01. Então, todo mundo que tiver o peso menor que 1,01 vai receber como peso 1,01. E de forma similar, usando como teto o percentil 99,9%, se o valor desse percentil foi de 8, por exemplo, então todo mundo que tiver o peso acima de 8 vai receber como peso, na versão truncada dos pesos, o valor de 8. E aqui para o nosso score, para a nossa especificação 2, como ela foi a especificação que produziu um bom balanceamento, eu avaliei também uma segunda situação de truncamento em que eu simplesmente peguei o indivíduo com maior peso,
que tinha um peso de 185, e usei como teto o segundo maior peso, que era um peso de 7. Então eu fiz 2 truncamentos apenas para a especificação 2. E olhem então como isso impacta na distribuição dos pesos. Por exemplo, na especificação 1, em que os pesos já eram mais bem distribuídos, esse truncamento não afetou quase nada, de reduzir um pouquinho a variabilidade, né? Também reduziu o valor máximo, lógico, dos pesos, mas não afetou de forma muito notável a distribuição que era esperado. Agora, olhando, por exemplo, para a nossa especificação 2, que é a especificação que a gente, por enquanto, está mais interessado. Olha o quanto a gente reduz o valor máximo dos pesos sem alterar os outros percentis, nem ao menos o percentil 99%, o que é evidente, né? Já que nós usamos como teto o valor do percentil 99,9%, acima, portanto, do percentil 99%. Então, nós reduzimos muito o valor máximo e olha como esse valor máximo distoante estava influenciando a nossa medida de variabilidade com base no desvio padrão. Na versão truncada, a especificação 2 produz pesos com menos variabilidade do que a especificação 1 truncada. Ou seja, não é que existe uma variabilidade geral nos pesos produzidos por essa especificação, mas teve um indivíduo que calhou de ter um peso muito grande, puxando assim muito a nossa medida de dispersão, o desvio padrão. E também para a nossa especificação 4, aqui nós podemos ver também uma importante redução no desvio padrão e também conseguimos ver claramente que eram um ou poucos indivíduos com peso muito distoante, afinal o percentil 99,9% era um peso de 4,25. Bom, então agora nós temos distribuições mais adequadas, né, dos nossos pesos que nós conseguimos produzir a partir de um processo de truncamento. Mas agora a pergunta é, será que isso afetou o balanceamento? Se nós conseguimos produzir, por exemplo, uma versão truncada da especificação 2, mas isso comprometeu o balanceamento, isso não vai servir para nós, porque nós precisamos de um conjunto de pesos que produza uma pseudopopulação com um bom balanceamento. Para isso, então, nós vamos reavaliar as diferenças padronizadas, utilizando aqui para fins de comparação tanto a especificação original quanto as especificações truncadas. Olhando aqui primeiro para a especificação 2, que era a nossa especificação de maior interesse, né, em função de ser a especificação que originalmente produzia um bom balanceamento. Notem como nós continuamos tendo todas as diferenças padronizadas em ambas as situações de truncamento abaixo de 10%, indicando, portanto, que o truncamento não comprometeu, ao menos não de forma substancial, a qualidade do balanceamento produzida por essa especificação. Notem, porém, pessoal, que interessante que na especificação 4, que anteriormente não havia produzido um bom balanceamento, agora nós temos todas as diferenças padronizadas abaixo do nosso ponto de corte. Ou seja, o processo de truncamento, ele ajudou, ele tornou uma especificação que não estava produzindo um bom balanceamento, com que ela passasse a produzir um bom balanceamento. Ou seja, nesse exemplo aqui, foi o fato de que havia um ou poucos indivíduos com peso muito extremo que estavam indicando um desbalanceamento. E quando então nós lidamos com isso através do processo de truncamento, nós conseguimos utilizar tanto a especificação 2 quanto a especificação 4 como especificações que produzem pesos que geram um bom balanceamento. Bom, então após todo esse processo, nós temos, né, como candidatos favoritos, digamos assim, as especificações 2, as duas versões truncadas da especificação 2 e a versão truncada da especificação 4. E por que essas são as nossas especificações de escolha? Porque elas produziram pesos com bom balanceamento, né? Lembrando, eu estou falando das versões truncadas, né, dessas especificações, tendo produzido os pesos com menor desvio padrão entre todas as especificações e poucos indivíduos com peso muito grande, né? A partir do momento que a gente fez o truncamento, os maiores pesos foram na ordem de 3, né, 4.
Bom, mas qual dessas 3 especificações a gente vai escolher? Não vai ter um critério muito claro, afinal, todas produziram bom balanceamento e todas têm uma distribuição bem aceitável dos pesos. Uma opção seria fazer uma análise para cada especificação e, observando similaridade entre os resultados, isso seria um indicativo de que o nosso resultado não depende de uma especificação muito particular do score de propensão. Nesse nosso exemplo aqui, o desfecho vai ser QI aos 30 anos de idade. Pessoal, notem que é a primeira vez que eu estou falando da variável de desfecho. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? É que todo esse processo de testar diferentes especificações, avaliar o balanceamento, avaliar a distribuição, truncar se for o caso, reavaliar, todo esse nosso processo de produção e otimização de pesos foi feito sem olhar para o desfecho. E isso, portanto, evita que a gente inconscientemente busque a especificação que produz o resultado que a gente quer, mas sim a especificação que produza um resultado adequado em termos de balanceamento, em termos de distribuição de pesos. É muito importante isso, a gente olhar para o desfecho só depois que nós já definimos qual é a melhor especificação ou qual é a especificação do score de propensão que nós vamos optar por utilizar na nossa análise, para que a gente não faça esse processo de escolha e testagem e otimização da especificação de forma enviesada em direção ao resultado que a gente espera ou deseja encontrar. Como é que então que a gente vai fazer, testar ou estimar, melhor dizendo, o efeito causal da exposição sobre o desfecho? Nós vamos aplicar os pesos para fazer a ponderação e utilizar uma metodologia de análise muito simples, que é a regressão linear, na nossa amostra ponderada. Bom, mas não precisa ajustar a nossa análise, afinal nós temos covariáveis. Não, né, pessoal? Porque na pseudopopulação, os grupos exposto e não exposto são comparáveis. E nós, inclusive, verificamos isso empiricamente quando nós avaliamos o balanceamento. Dito isso, pessoal, é importante a gente ter em mente que, como nós estamos trabalhando com modelos não saturados, os grupos não são 100% balanceados. Eles são similares, eles têm um bom balanceamento, mas eles não têm um balanceamento perfeito. Então, o que muitas vezes a gente acaba fazendo na prática é, dentro da amostra ponderada, dentro da pseudopopulação, nós fazemos uma regressão linear não simples, mas múltipla, incluindo as covariáveis na regressão. Isso seria, a gente pode pensar sobre isso como se fosse uma forma de duplo ajuste, em que a gente tem 2 chances de ajuste. Uma quando a gente faz a ponderação e outra quando a gente inclui as covariáveis na nossa análise de regressão. Então aqui nós temos um exemplo, de que a gente estaria estimando o efeito causal do peso ao nascer sobre o QI na corte de 82. Pessoal, não levem esse resultado muito a sério, tá? Esse é apenas um exemplo. Eu não estou em nenhum momento afirmando que esse é o efeito causal do baixo peso ao nascer sobre o QI. Isso é apenas uma ilustração, certo? Bom, dito isso, então vamos avaliar ou interpretar esses resultados. Nós temos então uma situação sem ajuste, ou seja, pré-ponderação, uma análise ponderada utilizando cada uma das especificações do score de propensão e análises com ajuste duplo, em que nós fazemos então tanto a ponderação quanto a inclusão das covariáveis no modelo de regressão na amostra ponderada. E o que nós observamos aqui, pessoal? Que em todas as análises, inclusive na análise pré-ponderação, o resultado sempre foi próximo aqui de 3, né? Na análise com ajuste duplo, fica um pouquinho abaixo de 3, na análise apenas com ponderação um pouco acima de 3, mas no geral os resultados orbitando, né, ao redor do número 3, sempre com intervalos de confiança que não incluem a nulidade, que no caso aqui é 0. Então, qual seria a nossa conclusão? Dados todos os pressupostos que nós temos que fazer para a inferência causal, lembrando que não é só a permutabilidade condicional, a gente poderia concluir, então, que o efeito causal do baixo peso ao nascer sobre o QI aos 30 anos seria de aproximadamente menos 3 pontos, né? Um efeito de redução do QI.
Lembrando, pessoal, não levem esse resultado muito a sério. Isso é apenas uma ilustração para fins da aula. E sendo chato e reforçando de novo, essa interpretação causal, pessoal, ela depende dos pressupostos que nós estamos fazendo. Por exemplo, será que é plausível assumir que ajustando para essas 3 covariáveis nós conseguimos eliminar confundimento ou que nós precisaríamos ajustar ainda para outras covariáveis? Uma outra possibilidade, será que as nossas covariáveis foram bem medidas? Pode ser que sim, pode ser que não. Se elas foram mal medidas, nós podemos ter um problema de confundimento residual, como nós já vimos em uma aula anterior nessa disciplina. Também nós podemos ter ainda outras fontes de viés que nós nem discutimos no nosso exemplo, como viés de seleção ou outras formas de viés de informação, que poderiam afetar o nosso pressuposto de permutabilidade condicional. E um último ponto que muitas vezes a gente esquece na prática é o quão bem definido é o contraste causal que nós estamos estudando. Será que é adequado nós incluirmos no mesmo grupo crianças que nasceram com quase 2,5 kg e crianças que nasceram com muito menos? Por exemplo, o quão bem definido é esse contraste causal, avaliando o baixo peso ao nascer nessa forma dicotômica, em que a gente claramente agrega grupos com uma heterogeneidade considerável dentro das mesmas categorias da exposição. Então, essas são algumas das possibilidades que nós teríamos que pensar antes de fazer uma interpretação causal muito conclusiva dos resultados que eu mostrei no slide anterior. Certo, pessoal? Com isso, então, nós fechamos o conteúdo teórico dessa aula 7 e nos vemos, então, no próximo vídeo para um resumo e fechamento dessa aula. Até a próxima!